Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Anderson e a aula de hoje a gente vai determinar a posição relativa de dois planos no espaço, tá? Problema semelhante aos anteriores, né? Nós vamos ter duas equações de dois planos, né? Π1 e Π2. Eu vou trabalhar só com as equações gerais, tá? Então tem a equação geral de um plano Π1 e a equação geral de um plano Π2. A gente quer determinar qual a posição desses dois planos no espaço. Ou seja, eles podem ser iguais, né, coincidentes. Isso ocorre quando pode acontecer, né, porque eu posso usar duas equações gerais que representem o mesmo plano. Os planos podem ser paralelos distintos, né, tipo, isso ocorre quando a interseção deles é vazia. Eles podem ser transversais, que é no caso em que eles se cruzam, tá? São distintos e eles têm uma interseção não vazia. Então nesse caso a gente sabe lá da geometria euclidiana que obrigatoriamente essa interseção é uma reta. Tá? Então, ó, pode acontecer isso. Os planos podem ser coincidentes, né? Π1 e Π2 podem ser iguais. Π1 e Π2 podem ser paralelos. Π1 e Π2 podem ser transversais. No caso aqui, ó. Não sei se ficou muito claro, mas a interseção pode ser essa reta aqui, ó. Tá? A análise, vamos analisar o seguinte: os vetores normais aos planos, tá? O que é vetor normal, só para lembrar? Se um plano Π1 tem a equação geral A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero, vou chamar de M o seu vetor normal, tá? Que é exatamente o vetor A1, B1, C1. Tá? De maneira análoga, se Π2 tem uma equação geral A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero, então o vetor normal dele, que eu vou chamar de N, é o vetor de coordenadas A2, B2, C2. Se você olhar nesse caso, em que os planos são iguais, né, e nesse caso em que os planos são paralelos, os vetores normais são paralelos. E nesse caso em que os planos são transversais, os vetores não são paralelos. Tá? Então, a gente vai dizer que esse caso aqui, quando os planos são coincidentes, vamos chamar esse caso de planos paralelos coincidentes. E esse caso eu vou chamar de planos paralelos distintos. Porque o comportamento dos vetores aqui na análise, né, vai ser a mesma. Tá? Então, a maneira equivalente a gente tem o seguinte: os planos são paralelos, se somente se os vetores normais são paralelos. Tá? Vamos provar isso então nesse teorema aqui, ó. Vamos provar analiticamente isso, né? Então, um plano Π1 tem essa equação geral e um plano Π2 tem essa equação geral. Então, M é o vetor normal do plano Π1 e N um vetor normal do plano Π2. Vamos provar que os planos Π1 e Π2 são paralelos, equivale a dizer que os vetores são paralelos, tá? Lembrando, a gente viu lá atrás que dizer que M e N são paralelos quer dizer que existe um escalar K que multiplicado pelo vetor M gera o vetor N. Ou seja, as coordenadas, né, são proporcionais. Existe um K, tal que KA1 é A2, KB1 é B2, KC1 é C2, tá? Então, essa aqui é a equivalência. Então, primeiro, vamos supor, a minha hipótese primeiramente vai ser o quê? Que os planos Π1 e Π2 são paralelos. A tese que a gente quer provar é que M e N são paralelos. M e N estão fixos, tá? São os vetores normais ali que a gente fixou. Então, estou supondo que Π1 e Π2 são paralelos, né? Então, primeira coisa, considere. Vamos pegar três vetores particulares aqui, ó. U é o vetor menos B1, A1, 0.
V é o vetor menos C1, 0, A1. E W é o vetor 0 menos C1, B1. Aqui a gente vai... Esses três vetores eles são paralelos ao plano π1. Por quê? A gente vai aplicar o teorema 78. O teorema 78 a gente viu lá atrás e fala o seguinte: um vetor é paralelo a um plano, né? Se eu substituir ele na equação geral, né? Desconsiderando o Dzinho aqui, substituir nessa parte da equação. Se o resultado der 0, o vetor é paralelo ao plano. Tá? Então segue do teorema 78 que U, V e W são paralelos a π1. Pois já vai ficar claro porque que a gente pegou esses vetores, tá? Então vai na equação geral do π1, né? Tá aqui, ó, você pega nessa primeira parte aqui, ó, no lugar do x, troca pela primeira coordenada do vetor, no lugar do y, troca pela segunda coordenada, no lugar do z, troca pela terceira coordenada. Então, substituindo aqui, testando u, então aqui fica A1 vezes menos B1 mais B1 vezes A1 mais C1 vezes 0. Então isso aqui fica, ó, menos A1 B1 mais A1 B1 mais 0. Isso aqui dá 0. Então U é paralelo ao plano π1. Agora vamos testar esse vetor V aqui, ó. Então você vai fazer A1 vezes menos C1 mais B1 vezes 0 mais C1 vezes A1. Então isso fica menos A1 C1. Isso aqui dá 0. Mais A1 C1. Isso aqui dá 0. Então o vetor V é paralelo ao plano π1. Agora vamos testar o vetor W. Então isso aqui fica A1 vezes 0 mais B1 vezes menos C1 mais C1 B1. Aqui dá 0. Isso aqui é menos B1 C1. Isso aqui é B1 C1. Então deu 0 também. Lembra que é B1 C1 menos B1 C1. Então essas três contas nos mostram, né, segundo o teorema 78, que esses três vetores são paralelos ao plano π1. Só que por hipótese, π1 e π2 são paralelos, né? Então eu estou nessa situação aqui, ó. π1 e π2 são paralelos. Nessa ou nessa, tanto faz. Então se o vetor U ele é paralelo a π1, particular, ele pode ser representado no π2 também, né? Então ele também é paralelo a π2. Tá? Como os dois planos são paralelos, qualquer vetor que é paralelo a um desses planos também é paralelo ao outro. Tá? Então U, V e W também são paralelos a π2. Então como π1 é paralelo a π2 e U, V e W são paralelos a π1, segue que U, V e W são paralelos ao plano π2 também. Aí uso de novo o teorema 78, tá? Que isso aqui é uma equivalência. Como o vetor U é paralelo ao plano π2, agora em vez de π1 você usa π2. Então vale a relação desse tipo. Ou seja, se eu vier aqui nessa parte da equação do plano π2, substituir ali o x, o y, o z pelas respectivas coordenadas de U, V e W, eu sei que o resultado vai dar 0. Porque esses vetores são paralelos a
π2, tá? Então assim, pelo teorema 78, então A2 vezes menos B1 mais B2 vezes A1 mais C2 vezes 0, e eu sei que isso dá 0. Ou de maneira equivalente, isso aqui posso escrever como A1B2 menos A2B1. Isso aqui dá 0. Mas isso, olha só, é exatamente esse determinante aqui, ó. Mas se eu fizer esse determinante, ó, vai ficar A1B2 menos A2B1. Então esse determinante aqui dá 0. Agora faz o análogo. Aqui, ó, eu usei o vetor U, que eu sei que ele é paralelo a π2. Agora o vetor V também é paralelo a π2. Substitui lá na equação do π2. Então aqui fica A2 vezes menos C1 mais B2 vezes 0 mais C2 vezes A1. Isso aqui dá 0. Isso é equivalente a dizer que A1 C2 menos A2 C1 é igual a 0. Isso equivale a dizer então que o determinante A1 A2 C1 C2 é igual a 0, né? Então faz a... De fato, hein, ó. Esse determinante é o que? É A1 C2, tá aqui, ó, menos A2 C1, tá aqui. A gente sabe que isso dá 0. Então esse determinante aqui também dá 0. Agora, como W é paralela ao plano π2, a gente sabe que A2 vezes 0 mais B2 vezes menos C1 mais C2 vezes B1, isso dá 0. Isso aqui eu posso escrever como B1 C2 menos C1 B2. Isso a gente sabe que dá 0. Mas isso aqui é justamente o determinante dessa matriz aqui. B1 B2 C1 C2. Vai calcular o determinante disso aqui. Fica B1 C2 menos B2 C1. Inverter a ordem aqui, fica bonitinho. Então esse determinante é igual a 0. Mas se você olhar esses três determinantes aqui, quando eu preciso provar que esses vetores U e V são M e U e N são paralelos, são justamente esses três determinantes que tem que mostrar que são nulos. E eles são, né? Porque a gente acabou de provar. Tá? Então, portanto, os vetores M de coordenadas A1, B1, C1 e N de coordenadas A2, B2, C2 são paralelos. Né? De novo, por que a gente concluiu isso? Como é que você mostra que esses dois vetores são paralelos? Tem que calcular três determinantes. Pega as primeiras e a segunda coordenadas. Então vai montar a matriz A1, B1, A2, B2. Tá aqui, A1, A2, B1, B2. Calcula o determinante. Tem que dar 0. Deu. Agora pega a primeira e a terceira. A1, C1, A2, C2. Tá aqui, ó. A1. Ah, desculpa. Só um detalhe que faltou aqui. Voltando. Isso aqui dá 0. Se eu pegar a transposta dessa matriz, o determinante também vai dar 0, tá? Se eu calcular esse determinante aqui, ó,
que é transpor a matriz, né? Pega a linha e transforma em coluna. Então a primeira linha é a 1, A2. Isso vira a linha a coluna 1, A2. Segunda linha é B1, B2. Então a segunda coluna vira B1, B2. Até a propriedade determinante é que o determinante da matriz e da transposta dessa matriz é o mesmo. Tá? Faltou esse detalhezinho aqui. Bom, e mesma coisa aqui para esses dois caras aqui, tá? Isso aqui, ó, equivale a dizer que o determinante da matriz A1, C1, A2, C2 também é igual a 0. Isso aqui equivale a dizer que o determinante da matriz B1, C1, B2, C2 dá 0. Na verdade, lá atrás, quando a gente monta as matrizes, você poderia pegar as coordenadas e colocar na linha ou na coluna. A gente fixou na linha, então vamos deixar o link na linha assim. Então, de novo, ó, por que eu posso concluir que são paralelos? Se eu pegar a primeira e a segunda coordenadas, então A1, B1, A2, B2. Tá aqui, ó. A1, B1, A2, B2. Determinante dá 0. Pega a primeira e terceira. A1, C1, A2, C2. Tá aqui, ó. Esse determinante dá 0. Pega a segunda e terceira. B1, C1, B2, C2, ó. Calcula o determinante dá 0. Como os três determinantes são iguais a 0, os vetores são paralelos. Que é o que a gente queria provar, né? Agora vamos fazer a recíproca. Vamos supor que os vetores M e N são paralelos. Eu tenho que concluir que os planos π1 e π2 são paralelos. Bom, o M tem coordenadas A1, B1, C1. E o N tem coordenadas A2, B2, C2. Como por hipótese eles são paralelos, existe um escalar K tal que o vetor M é K vezes N. Então isso aqui equivale a dizer KN vai ser, quer dizer então que quem é o vetor KN, né? Ele vai ter coordenadas K, A2, K, B2, K, C2, tá? O K vai entrar multiplicando as coordenadas. Ou seja, o A1 é K, A2. O B1 é K vezes B2. E o C1 é K vezes C2. Note também que esses vetores MN não podem ser, nenhum deles é o vetor nulo, porque, por exemplo, o M aqui não pode ser tudo 0, 0, 0, no A1, B1, C1. Porque se for, a equação aqui vai ser a equação D1 igual a 0. Isso não é uma equação de um plano, tá? Como isso aqui é a equação do plano π1, pelo menos um dos números A1, B1 e C1 não pode ser do 0. Tá? Então isso obriga o K não pode ser 0. Porque se o K fosse 0, você ia obter e ia ficar A1, B1 e C1 todos iguais a 0, tá? Que não pode ocorrer. Então, em particular, note que o K não é 0, tá?
que a gente quer provar? Que os planos P1 e P2 são paralelos. A ideia é mostrar que qualquer vetor que é paralelo a um desses planos também é paralelo ao outro. Tudo bem? Então, mas antes disso, o plano P1, pelo enunciado lá, ele tem essa equação geral aqui. Só que o A1 é K2, B1 é KB2, C1 é KC2. Então vou trocar. Então o plano P1 tem coordenadas K A2x mais K B2y mais K C2z mais D2 igual a 0. Como K não é 0, eu posso dividir os dois lados por K aqui, tá? Para deixar simplificado ali. Então essa equação fica A2x mais B2y mais C2z mais D2 sobre K igual a 0. Ah, cuidado, aqui não é KD2, tá? É só D2. Então por isso que aparece um D2 sobre K aqui. Então essa é uma outra equação ali do plano P1. Agora vamos pegar um vetor U qualquer. Digamos que ele tenha coordenadas MNP. Vamos supor que ele é paralelo a P1. Então eu quero mostrar que todo vetor que é paralelo a P1 também é paralelo a P2, tá? Então, de novo, por esse teorema 78, se eu substituir as coordenadas de U nessa parte da equação lá do P1, a soma vai dar 0, a conta ali vai dar 0. Então, pelo teorema 78, então as coordenadas do U estou chamando de MNP, os coeficientes aqui do P1, ó, A2, B2, C2. Em particular, A2M mais B2N mais C2P igual a 0. Só que A2, B2 e C2 são justamente as coordenadas do plano P2. Tá? Então, de novo, para o teorema 78, agora é recíproca, né? Se vai essa conta, então o vetor é paralelo ao plano. Então, novamente, pelo teorema 78, a gente conclui que esse vetor U também é paralelo a P2. Logo, novamente pelo teorema 78, o vetor U é paralelo a P2. Então o que a gente provou aqui? Qualquer vetor. Esse vetor é qualquer. Não fiz um caso particular, né? Peguei um vetor genérico. Provei que se um vetor é paralelo a P1, depende de qual seja, ele também é paralelo a P2. Isso só ocorre quando os planos são paralelos. Tá? Então aí provamos, né, que P1 e P2 são paralelos. Então desse modo, todo vetor paralelo a P1 também é paralelo a P2, onde P1 e P2 são paralelos. Bom, gente, então o que nós provamos agora foi o seguinte: dizer que os planos P1 e P2 são paralelos, aí pode ser coincidentes ou não, equivale a dizer que os
os números aqui que multiplicam, né, os coeficientes que multiplicam x, y, z nas equações são proporcionais, né? Porque daí os vetores normais são paralelos, tá? Então o que nós temos aqui é o seguinte: π1 e π2 são paralelos, essencialmente se existe um número real k, tal que k vezes A1 é igual a A2, k vezes B1 é igual a B2 e k vezes C1 é igual a C2. Falta não. Então assim, nós resolver o exercício. Primeira coisa é verificar se o A1, o B1, o C1 e o A2, B2, C2 eles são proporcionais, ou seja, vocês são múltiplos, assim, né? Segue essa proporção para algum K, tá? Por exemplo, sei lá, um plano P1, os coeficientes são 1, 1, 1 e no outro é 2, 2, 2, então o K é 2. Nesse caso, os planos são paralelos. Se tal K não existe, os planos não são paralelos, obrigatoriamente os planos são transversais. Falta verificar qual dos dois casos ocorre. Se os planos são paralelos coincidentes ou paralelos distintos. Então a ideia é analisar essa igualdade aqui. Se o D1 e D2 forem proporcionais, seguirem a mesma proporção dos AIs, dos BIs, dos CIs, então esse caso aqui vai implicar que π1 e π2 são iguais. Agora, se KD1 for diferente do D2, isso vai implicar que o π1 e π2 são diferentes. Tá, então eles são paralelos distintos. Tá, então, nesse caso, eles são paralelos coincidentes. Nesse caso, paralelos distintos. Então é isso que a gente vai provar agora, tá? Então vamos lá. π1 é um plano que tem essa equação geral. π2 tem essa equação geral aqui. M, então vai ser esse vetor normal do plano π1 e N esse vetor normal do plano π2. Vamos provar então que dizer que π1 e π2 são paralelos coincidentes equivale a dizer que o A1, B1, C1 e D1 são proporcionais a A2, B2 e C2. Então isso aqui é equivalência. Então a hipótese, vamos supor primeiramente que π1 e π2 são iguais. Quero concluir que A1, B1, C1 e D1 são proporcionais, ou seja, existe um K, tal que K, A1, deixa eu ver, vou fazer o contrário. O A2, existe um K, tal K2 da A1, KB2 da B1, KC2 da C1 e KD2 da D1. Tem que mostrar que existe um K que satisfaz isso, certo? Então, como π1 e π2 são paralelos coincidentes, então esse caso está incluso no último teorema. Então nesse teorema a gente provou que dizer que os caras são coincidentes equivale a dizer dois planos serem paralelos equivale a dizer que o A1, B1, C1, né, e o A2, B2, C2 são proporcionais. Então segue o teorema 92.
segue o teorema 92, que existe um escalar. Escalar não é um número real, tá? Qualquer número, um número real, que a gente sabe que não pode ser o zero, né? Tal que K vezes A2 é igual a 1. K vezes B2 dá B1. E K vezes C2 dá C1. Ó, falta mostrar que esse K que a gente sabe que existe, esse não satisfaz isso. Vamos supor um absurdo que não. Tá? Vamos lá, a ideia é a seguinte. Isso aqui só tem duas possibilidades. Ou ele é verdadeiro ou falso. Eu quero provar que isso é verdadeiro. Onde esse K é o mesmo, tá? Que satisfaz essas três coisas aqui. Eu vou provar que ele não pode ser falso. Tá, então eu vou supor para absurdo que isso aí não é verdadeiro. Então eu vou supor que é falso. É diferente de D1, né? Então, vou supor então isso aí. Por que para absurdo? Que a gente vai chegar numa contradição. A gente vai chegar num. A gente vai provar que tem um ponto que ao mesmo tempo ele tá e não tá no plano. Tá. Então anote. Basicamente, ó, a gente tem por hipótese que os planos π1 e π2 são coincidentes, né? São iguais. Então a gente vai. Se supor isso, a gente vai estar provando que eles são diferentes, na verdade. Então não pode ser os planos serem iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Esse vai ser o absurdo que a gente vai chegar. Então olha só, pega um ponto qualquer no plano π1. Isso equivale a dizer que A1x0 mais B1y0 mais C1z0 mais D1, isso dá zero. Porque é a equação do π1. Se um ponto está no plano π1, ele satisfaz a equação do plano π1. Só que o A1 é K A2, B1 é K B2, C1 é K C2. Eu posso dividir tudo por K, né, aqui. Então aqui fica A2x0 mais B2y0 mais C2z0 mais D1 sobre K igual a zero. Isso equivale a dizer que A2x0 mais B2y0 mais C2 é zero mais D2, isso é diferente de zero. Porque isso aqui, se tudo isso aqui é zero, como isso é diferente de D2, então esse aqui não pode dar zero. Só que isso aqui é justamente... Eu estou testando se o ponto P está no plano π2, porque A2x mais B2y mais C2e mais D2 igual a zero é a equação geral do plano π2. Então isso equivale a dizer que o ponto P de coordenadas x0, y0 e z0 não pertence ao plano π2. Isso é um absurdo. Então mostrando que todo ponto que tem π1 não tem π2. Tá, isso é um absurdo porque os planos π1 e π2 são iguais. Na verdade a gente está provando o seguinte: se vale essas três coisas para algum K e também vale isso, então os planos π1 e π2 não podem ser iguais, então eles têm que ser paralelos distintos. Tá? O que é um absurdo.
pois π1 e π2 são iguais. Portanto, K vezes D1, K vezes D2 é igual a D1, né? Agora, a volta. A hipótese é que existe um K, tal que K a hipótese agora é que A1, B1 e C1 e D1 são proporcionais a A2, B2 e C2. Ou seja, existe um K que torna tudo isso aqui verdadeiro. Então, KA2 é igual a 1, KB2 é igual a B1, KC2 é igual a C1 e KD2 é igual a D1. Existe um K que faz isso. A tese a gente tem que provar que P1 e P2 são iguais. Então segue da hipótese que existe um escalar K, então que K vezes A2 dá igual a A1, K vezes B2 é igual a B1, K vezes C2 é igual a C1 e K vezes D2 é igual a D1. O que acontece? A gente consegue mostrar que π1 e π2 têm a mesma equação geral. Ó, a equação geral do π1 é A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. Isso equivale a dizer que a equação do π1 é Ka2x, né? Agora eu vou usar essas igualdades aqui, mais KB2y mais KC2z mais KD2 igual a zero. Eu posso dividir os dois lados por K, né? K não pode ser o zero. Então, só chegar com uma equação geral do plano π1 é A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero, que é a equação geral do plano π2. Então, essa equação do plano π2 também é a equação geral do plano π1, tá? Logo, todo ponto que está no plano π1 também está no plano π2 e vice-versa. Então, logo, π1 e π2 são iguais. Que é o que a gente queria mostrar, né? Bom, a gente vai fazer uns exemplos agora. Mas antes, então, qual é o roteiro que a gente vai usar para resolver os exemplos? Você vai ter lá a equação geral do π1 e π2, né? Aí você vai olhar. Se os coeficientes, todos eles, A1, A, B, C e D, são proporcionais, né? Existe um K que multiplica todos os coeficientes do π1. Resultam ali, respectivamente, no todos os coeficientes do π2. Então os planos são iguais. Agora, se o A1, os A's, os B's e os C's forem proporcionais e os D's não seguirem a mesma proporção, então os planos são paralelos distintos. Agora, se os A, B e C não forem proporcionais, então os planos são paralelos distintos. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo A. Ó, no plano π1 é o plano 2x menos y mais z menos 1 igual a 0. E o plano π2 é o plano 4x menos 2y mais 2z menos 9 igual a 0. Então no plano π1 o A1 é 2, o A2 é menos 1. Não esqueça do sinal, tá? Desculpa, A2 não, B1, né? O C1 é o 1, né? Que é o número que multiplica o Z. E o D1 é menos 1.
No plano P2 nós temos que o A2, né, o Azinho ali é 4, o B2 é menos 2, o C2 é 2 e o D2 é menos 9. Se você olhar esses três aqui primeiro, ó, é só multiplicar por 2, né? Só que se eu pegar esse cara e multiplicar por 2, não dá menos 9. Então, pelo que a gente aprendeu hoje, esses planos são paralelos distintos, tá? Então, como 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes menos 1 é diferente do menos 9. Segue que π1 e π2 eles são paralelos, né? Distintos. Só isso. Agora no item B. A gente tem o plano π1 e a gente tem o plano π2. Então A1, no π1, os coeficientes são 1, 10, menos 1, menos 4. No π2, os coeficientes são 4, 40, menos 4, menos 16. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes ali, ó. Então o π1 tem os coeficientes o A1 então é 1, o B1 é 10, o C1 é menos 1, o D1 é menos 4. Para o plano π2, os coeficientes são 4, 40, menos 4, menos 16. Se olhar aqui, todos eles são múltiplos, né? Ó. 1 vezes 4 dá 4, 10 vezes 40, 10 vezes 4 dá 40, menos 1 vezes 4 dá menos 4, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Então todos eles seguem a mesma proporcionalidade, né? O Kzinho lá do teorema é o 4, nesse caso, tá? Então esses planos são iguais, é o mesmo plano. Se você olhar para as equações, ó, é só se eu pegar essa equação e multiplicar por 4, chego nessa, né? Então são duas equações que representam o mesmo plano, tá? Não tem muitos segredos aqui. Então, como 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E 4 vezes menos 4 dá menos 16. Vem que π1 e π2 são iguais. Vamos lá no exemplo C. Só para mudar um pouco. Não. Os planos dados aqui, ó, não foram dadas as equações gerais, tá? Então primeiro a gente vai ter obter a equação geral de cada um desses dois planos, tá? Então, ó, π1 é determinado por A, B, C. Então, para fazer a equação geral, precisa encontrar dois vetores diretores, né? Então pega o AB e o AC, como a gente aprendeu. Então pega o vetor U como sendo o vetor AB. Então você faz o 2, 2, 1, menos 1, 4, 0. Isso dá o vetor 1, menos 2, 1. E V vai ser o vetor AC. Então vou fazer 0, 1, 1, menos 1, 4, 0. Isso dá o vetor menos 1, menos 3, 1. Esses dois vetores, ó, são paralelos a π1, né?
Bom, se bater o olho aqui dá pra ver que eles não são paralelos, né? Mas pega ali a primeira e segunda coordenadas. 1, menos 2, menos 1, menos 3. Isso dá menos 3, mais 3, mais 2, desculpa. Menos 3, mais 2, eu troco o sinal, menos 2. Isso dá menos 5, que é diferente de 0. Então esses vetores não são paralelos entre si. Eles são, então, vetores diretores do plano π1. O e v são vetores diretores de π1. Então vamos fazer a equação geral. Como ponto aqui eu vou usar o ponto A. Não, vou usar o ponto C, que é mais 0, 1, 1. Para ter equação geral, então você faz x, y, z menos o ponto C. Se quiser usar o ponto A, pode usar também, né? Então é x menos 0, y menos 1, z menos 1. Coloque aqui os vetores diretores, né? 1, menos 2, 1. Menos 1, menos 3, 1. Cálculo determinante aqui. Aqui vai dar menos 2x. Menos y. Menos 1. Menos 3z. Agora aqui, ó, fica 2z menos 1. Aí troca o sinal. Menos 2 vezes z menos 1. Peraí que eu errei ali. Aqui é menos 3z menos 1. Agora aqui é mais. Menos, né? Aqui dá 2z menos 1. Aí troca o sinal. Menos 2z menos 1. Vai ficar menos y menos 1. Menos 3x mais 3x. Então isso aqui vai dar x menos 2 vezes y menos 1 menos 5 vezes z menos 1. Então aqui fica assim, x menos 2y mais 2 menos 5z mais 5. Isso aqui fica x menos 2y menos 5z mais 7. Portanto, uma equação geral do plano π1, né? X menos 2y menos 5z mais 7 igual a 0. Agora o plano π1, né? A gente achou agora que eu preciso do plano π2. Ó, o plano π2 tem um ponto. Que é o ponto P. Ó, no plano π2 ele tem esse ponto e tem uma reta, né? Então a ideia é a seguinte. Tem o plano π2, eu tenho o ponto P e tenho a reta R. Se eu achar, sei lá, dois pontos A e B na reta R, então você pega esses dois vetores, PA e PB, eles serão vetores diretores do plano, né? Então a gente tem que achar dois pontos nesse plano π aí, π2. Tem que achar dois pontos nessa reta aqui, ó. Não parece que são as equações na forma planar, tá? Então aqui substitui. Se y for 0, vai ficar x igual a 2x mais z, que é igual a 1 menos 3x. Agora vamos determinar a equação geral de π2.
Não é A, né? É 1, né? Então, obteremos 2 pontos em R. Então, você tem que chutar valores lá para x para y, z. Então, se y igual a 0, então aquela equação vai ficar assim, ó. X igual a 2x mais z igual a 1 menos 3x. Isso aqui equivale a esse sistema aqui, ó. X igual a 1 menos 3x e x igual a 2x mais z. Dessa primeira equação, né? Não, eu só comparei essa com esse, depois comparei esses dois, tá? Tá meio escondido aqui, mas que é o sistema de equações da reta R na forma planar, tá? Então x é 1 menos 3x. Isso implica que 4x é igual a 1, né? Então x dá 1 quarto. Substituir na segunda. Então x é igual a 2x mais z. Então z vai ficar 1 quarto menos 2 quartos. Dá menos 1 quarto, né? Então, um ponto aí dessa reta tem coordenadas 1 quarto, 0 e menos 1 quarto. Nessa ordem. Portanto, um ponto A tem coordenadas 1 quarto, 0 e menos 1 quarto. É um ponto da reta R. Agora vamos repetir o processo. Vem aqui na equação da reta R. Vamos chutar z igual a 0 agora. Tá. Se o z for igual a 0, então a equação vai ficar assim, ó. X menos y igual a 2x, que é igual a 1 menos 3x menos y. Tá? Vai ficar x menos y igual a 2x, né? Que é igual a 1 menos 3x menos y. Isso aqui equivale ao sistemazinho assim, ó. X menos y igual a 2x. Vai igualar 2x com as duas equações. E 1 menos 3x menos y igual a 2x. Então na primeira equação segue que x é igual a menos y, né? Substituir na segunda. Então fica 1 menos 3x menos y igual a 2x. Isso implica que 1 menos 3x mais x é igual a 2x. Então 1 menos 2x é igual a 2x. Então x vai dar 1 quarto de novo, né? Isso aqui implica que 4x é igual a 1. Então x vale 1 quarto. Se o x é 1 quarto, o y é menos 1 quarto. Então x é igual a menos y. Isso implica que menos y é igual a 1 quarto. Então y é menos 1 quarto. Então as coordenadas de outro ponto que a gente encontrou são 1 quarto, menos 1 quarto e 0. Portanto, o ponto B de coordenadas 1 quarto, menos 1 quarto, 0 também é um ponto de R. E também é um ponto de π. Então nesse plano π2, ó, nós temos 3 pontos. P, A e B. Com certeza eles não são os vetores, né? PA e PB não serão colineares, tá? Que são diferentes, tá? Estou lá no plano π2, aqui tem a reta R. Como A e B são diferentes, quando eu fizer, e o ponto P não está nessa reta, né? Quando eu fizer esse aqui, eles serão não serão paralelos. Então vão ser vetores diretores ao plano π. Então temos que
igual a PA. Ó, ponto A, 1/4, 0 menos 1/4. Isso que vai dar o ponto 1/4 menos 1 dá menos 3/4. 0 menos 1 dá 1. Menos 1/4 menos 1 vai dar 5/4. Deixa eu só apagar isso aqui. E vamos pegar também o vetor PB. Então ó, o B tá ali, né? 1/4 menos 1/4, 0. Menos 1, 1, 1. Isso aqui vai dar o vetor. Bom, 1/4 menos 1 dá menos 3/4. Menos 1/4 menos 1 dá menos 5/4. Aqui é menos também. 0 menos 1 dá menos 1. Para simplificar minha vida na hora de calcular matriz que dá lá a equação geral do plano, eu não vou usar esses dois caras, são vetores diretores, tá? Então vou pegar esses caras e multiplicar por menos 4. U é menos 4PA. Menos 4PA vai ficar então o vetor de coordenadas 3, 4, 3, 4, 5. E o vetor V vai ser o vetor menos 4PB. Pega aqui e multiplica por 4. Então vai ficar por menos 4, né? Vai ficar 3, 5, 4. Esse aqui também é um par de vetores diretores do plano P2. Então, também são vetores diretores do plano P2. Então vou montar a equação geral. Então ponto 1, 1, 1, né, tá no plano. Então primeira linha x menos 1, y menos 1, z menos 1. Aí eu coloco aqui os vetores diretores, 3, 4, 5, 3, 5, 4. Nossa, aqui vai dar bastante conta, né? Então vai ficar, ó, 16 vezes x menos 1. Eu vou fazer meio diretão aqui, ó. 16 menos 25. Então dá menos 9 x menos 1. Agora no y dá, ó, 15 menos 12 mais 3 y menos 1. Agora aqui no z dá 15 menos 12. Também dá mais 3 z menos 1. Então isso aqui fica menos 9x mais 9 mais 3y menos 3 mais 3z menos 3. Então aqui dá menos 9x mais 3y mais 3z mais 3. Então, uma equação do P2 é menos 9x mais 3y mais 3z mais 3 igual a 0. Então olha a equação do P2 e a do P1. Os números aqui, ó. No plano P1, nós temos que o A1 é 1, o A2 é menos 2, o C1 é menos 5 e o D1 é 7, né? Ó, 1 menos 1 menos 5, 7.
plano P2, os coeficientes são menos 9, 3, 3, 3. Se quisesse simplificado aqui por 3 ou por menos 3, poderia também, tá? Mas dá no mesmo, não vai alterar o resultado. Então, ó, eles não são proporcionais, né? Então, do 1 pro menos 9 tem que multiplicar por menos 9. Só que menos 2 multiplicado por menos 9 vai dar 18, que não dá 3. Então, A, B e C não são proporcionais, tá? Então, como A1, B1, C1 e A2, B2 e C2 não são proporcionais, P1 e P2 não são paralelos, tá? Ou seja, eles são transversais. Você poderia argumentar também que os vetores normais, né, que é o vetor 1, menos 2, menos 5, menos 9, 3, 3, não são paralelos, tá? Um argumento também que serve para garantir que os vetores são, que os planos são transversais. Agora, no último exemplo, foram dadas aqui as equações vetoriais, tá? Dos dois planos. Vamos lembrar bem as equações gerais, né? Então, apenas calculo determinante. Deixa eu já olhar aqui na folha. Ó, o plano P1, ele passa no ponto dele que foi dado, é o 0, 0, 0. A primeira linha é x menos 0, y menos 0, z menos 0. As vetores diretores é 1, 0, 1, né? Menos 1, 0, 3. É só olhar lá na equação vetorial, tá? Se você fizer isso aqui, ó, vai dar 0, menos y, 0. Agora aqui, ó, 0, menos 3y, 0. Então isso aqui dá menos 4y. Portanto, a equação geral do plano P1 é menos 4y igual a 0. Ou, você pode simplificar, né? É o plano y igual a 0 isso aqui, tá? Agora o plano P2. Ó, ele passa no ponto 1, 0, 1. E os vetores diretores são 1, 1, 0, 0, 1, 0. Então ele contém o ponto 1, 0, 1. Então a primeira linha fica x menos 1, y menos 0, z menos 1. 1, 1, 1 é um vetor diretor. O outro vetor diretor é 0, 1, 0. Então aqui, ó, vai dar 0, 0, 1 vezes z menos 1. Z menos 1. 0, 0, 1, x menos 1, aí troca o sinal, fica menos x menos 1. Então aqui vai ficar menos x mais z. Só isso, né? Esse menos 1 vai embora com mais 1. Portanto, uma equação do plano P2 é menos x mais z igual a 0, né? Ou, para ficar mais... Só multiplicar menos 1, tá? Em geral, a gente não precisa fazer isso, mas não tem problema. Se você olhar os coeficientes, ó, eles não são proporcionais, né? Então, no plano P1, os coeficientes são
Isso aqui é o plano Y a 0, né? Nossos coeficientes são 0, 1, 0, 0, né? No plano P2, os coeficientes são 1, 0, menos 1, 0. Não tem como, né? Não tem nenhum K aqui multiplicado por esses caras desse. Ou nem pelos 3 primeiros, né? Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, nunca vai dar 1, tá? Como A1, B1 e C1 não são proporcionais. A2, B2, C2 segue que... desculpa, aqui é A2, B2, C2, tá? P1 e P2 eles são transversais. Bom, gente, a aula de hoje era isso. A gente se vê lá na próxima aula, ok? Até lá então.